Olá, tudo bem? Eu sou o Walter, canal Walter do Brasil. Prazer imenso reencontrá-lo por aqui. Nosso tema de hoje é sobre o Brasil, colônia e invasões que no período colonial o Brasil sofreu. O Brasil sofreu invasões dos franceses, primeiro estiveram no Rio de Janeiro, posteriormente no Maranhão, sofreu invasões dos holandeses, que estiveram na Bahia e em Pernambuco. Hoje eu quero analisar com vocês a invasão holandesa no Brasil. Muito bem. Por que os holandeses invadiram o Brasil? Portugal tinha um rei em 1578 chamado Dom Sebastião. Um jovem rei, tinha apenas 24 anos. E numa batalha na África, a batalha de Alcácer Quibir, ele veio a ser ferido e morreu. Morto Dom Sebastião e sem herdeiros para o trono, o rei da Espanha reivindica o trono. Reivindica dizendo que ele era um parente de Dom Manuel o Venturoso, que era o rei no período do descobrimento do Brasil. Sendo assim, depois de muitas resistências de Portugal, muita conversa, finalmente ele consegue unir as duas coroas, unir os dois países, e ele se torna rei de Portugal. Portanto, Portugal e Espanha fizeram a famosa União Ibérica. São governadas pelo mesmo rei, num primeiro momento, por Felipe II, de 1580 a 1640. E o que tem a ver os espanhóis com essa união de Portugal e Espanha? Vamos lá. A Espanha era inimiga da Holanda e vice-versa. A Holanda também era inimiga da Espanha. E por quê? Porque a Holanda pertenceu, foi uma espécie de possessão, um território, uma colônia que pertenceu à Espanha e depois de muita luta conseguiu se libertar, conseguiu a independência. Mas o espírito de desavença entre os dois países sempre perdurou, sempre permaneceu. E a Holanda, ela tinha um rico negócio que ela fazia aqui no Brasil, através da Companhia das Índias Ocidentais, uma empresa que financiava, dava crédito, enfim, para os negócios holandeses aqui no Brasil. Ela era muito interessada no pau-brasil, mas principalmente no açúcar brasileiro. Primeiramente, a Holanda invade a Bahia. Em 1624. Ela invade. Mas é interessante que esta invasão ela é anunciada. E o governo da Bahia, ele toma conhecimento e ele prepara o território ali para impedir que os holandeses tomassem posse da terra. E durante vários dias, ele retira trabalhadores do campo, ele retira trabalhadores do comércio, enfim, para poder montar a sua resistência. Mas o tempo passava e os holandeses não chegavam. Ele desfez a resistência, os trabalhadores voltaram para o campo, os outros para o comércio, enfim, voltou a tranquilidade. Quando os holandeses, de surpresa, usaram uma tática aí de guerra, de surpresa, eles invadem, chegam na Bahia e a dominam, e lá eles ficam de 1624 até 1625, permanecem lá. Muito bem. Os brasileiros fizeram vários movimentos para expulsá-los, mas foi somente quando a Espanha preparou uma grande esquadra comandada por Fradique de Toledo Osório, que os holandeses irão ser expulsos. Mas eles não se dobraram, não. Eles retornam. Em 1630, olha aí os holandeses de novo. Eles querem fundar no Brasil a Nova Holanda. Esse era o nome que eles queriam dar àquelas terras lá de Pernambuco. Era uma região rica, eles tinham esse conhecimento e eles queriam ocupar aquelas terras. E mais, como já disse, a produção da cana-de-açúcar, do açúcar, que eles comercializavam através da Companhia das Índias Ocidentais. Muito bem, eles chegaram com
mais de 50 navios, com mais ou menos 7.000 soldados, 7.000 pessoas para lutar contra os brasileiros, e os brasileiros tinham apenas 3 navios e 27 soldados. Olha, a diferença era astronômica. É óbvio que os holandeses, em pouco tempo, dominaram a região, ocuparam a região, prenderam lá quem se opôs e permaneceram aqui no território pernambucano, lá na capitania de Pernambuco. Muito bem, no ano de 1637, chega para governar o Brasil e aquela região, a região de Pernambuco, o conde João Maurício de Nassau. Maurício de Nassau chega em 1637 e logo os brasileiros percebem que aquele holandês era um excelente administrador, muito competente. Ele vai conquistar pouco a pouco a simpatia dos brasileiros. O seu poder ele estendeu desde o rio São Francisco até o Maranhão. Ele consegue estender o poder nesse território que ia do rio São Francisco até o Maranhão. Quais foram as suas principais medidas que Maurício de Nassau, o holandês, tomou aqui no Brasil, na sua Nova Holanda? Ele protegeu a lavoura da cana-de-açúcar. Ele reconstruiu vários engenhos que estavam parados e precisavam de apoio. Ele cuidou também da pecuária, do gado, que estava muito abandonado pelos portugueses. Importantíssimo que nesse fato ele ganha, então, grande simpatia dos brasileiros. Ele liberou, ele permitiu, ele foi tolerante com a prática de qualquer religião em território brasileiro. Ele permite que a pessoa pudesse professar uma religião diferente da católica. O que era importantíssimo, porque os portugueses, eles não permitiam, não. Era só a religião católica. Ele construiu pontes, canais, para ligar um bairro ao outro, lá no Recife, cuidou de Olinda. Trouxe médicos para estudar as várias doenças tropicais que existiam na região. Trouxe artistas, pintores, para retratar os vegetais e retratar os animais brasileiros. Importante, vejam. Cuidou também da questão cultural. Construiu um observatório astronômico lá em Pernambuco. Tinha boas relações com os indígenas, o que os portugueses não conseguiram. Ele tinha. Incentivou as artes e a ciência na religião. Se estava tudo bem, por que em 1644 Nassau saiu do governo, abandonou o governo lá da capitania e praticamente de uma boa parte do Brasil? Vou explicar. A Companhia das Índias Orientais, ela entrou em falência. Gastou mais do que devia, não fez bons negócios, foi à falência. E os holandeses, o governo holandês, passou a tomar medidas muito impopulares, medidas que contrariaram tanto os brasileiros quanto o conde Maurício de Nassau, que se tornou um amigo do Brasil, um amigo dos brasileiros. Era assim que ele se sentia e era assim que os brasileiros o admiravam. Os holandeses, o governo holandês, aumenta os impostos, passa a cobrar dívidas atrasadas dos senhores de engenho, não foi tolerante, pressão para aumentar cada vez mais a produção de açúcar. Em 1644, como eu disse, Nassau abandonou o governo, ele abandona o governo, o cargo de governador do Brasil. E isso gera no Brasil uma grande insatisfação. Os brasileiros que foram tolerantes com os holandeses, eles agora não querem mais saber dos holandeses lá não. E começam a se preparar
a se organizar, né? Aí nós tivemos liderança como André Vidal de Negreiros, Felipe Camarão e seus indígenas que irão auxiliá-lo, né? João Francisco Vieira, principais líderes de um movimento que teve o nome de Insurreição Pernambucana. E este movimento terá sucesso. Conseguirá, em 1654, expulsar os holandeses do Brasil, né? Foram expulsos do Brasil. Eu deixo aqui uma pergunta para você. Será que se os holandeses tivessem continuado e sob aquela determinação do conde Maurício de Nassau, amigo, um homem que tinha um espírito empreendedor dentro da coisa pública e tal, será que se eles tivessem continuado, hoje o Brasil seria um país de primeiro mundo? Será? Que nós não somos. Eu deixo aqui essa pergunta. Não vou dar minha opinião agora, mas se alguém fizer este comentário, o primeiro que fizer este comentário, eu irei colocar a minha opinião sobre se os holandeses tivessem permanecido no Brasil, nós hoje seríamos um outro país. Quem sabe uma espécie de Inglaterra, França ou um outro grande país. Meu muito obrigado pela atenção, continuem comigo, deem aí o like se vocês gostaram, até breve e como sempre eu vou recomendar, porque a cidade está perigosa, cuidado por aí, até lá!